Muita coisa aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho nas últimas horas e eu vou te dar detalhes daquilo que vimos e ouvimos, porque o assunto Renato está enfim resolvido, mas algumas coisas são importantes de você guardar na memória. Nós vamos falar sobre o treinamento, afinal de contas, muitos desfalques, mas também novidades no grupo de jogadores. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. Lembra, KTO.com se tiver mais de 18 anos. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque estive lá no CT Presidente Luiz Carvalho, era a reapresentação do Grêmio, e o Grêmio armou toda a cena que já esperávamos neste trabalho, neste treinamento. Uma cena de harmonia entre Renato e o presidente Alberto Guerra. Nós tivemos a possibilidade de registrar todo o encontro do Guerra, externo, evidentemente, fora das paredes do vestiário, lá no gramado, um encontro que levou uma hora e pouco, porque o presidente Guerra acompanhou todo o treinamento ao lado de Renato Portaluppi. Como deu para ver, desde que Renato entrou no gramado, o presidente estava ao seu lado. E por lá ficou. O presidente, ele conversou, bateu papo, volta e meia aparecia alguém por ali, se juntava na conversa dos dois. O departamento de futebol também se fez representado na pessoa do Luiz Wagner Vivian e do Antônio Brum, vice de futebol. Teve momentos descontraídos da conversa, claramente. Teve momentos onde o Renato fazia movimentos mais bruscos, o que é normal do Renato, é a forma como ele fala e gesticula bastante, mas houve ali uma cena montada claramente para que todos pudessem ver o treinador do Grêmio e o presidente gremista de boa conversando e convivendo no mesmo ambiente. Agora, esta não foi a reunião que colocou uma pedra em cima da polêmica do Clássico Grenal. A reunião, que foi a séria, a importante, aconteceu nos bastidores. E foi uma conversa muito rápida pelo que escutamos. Uma conversa onde o presidente Guerra fez cobranças ao Renato quanto ao seu comportamento, mas também ouviu cobranças, também ouviu reclamações do Renato, que não gostou absolutamente nada da forma como o presidente colocou a situação e expôs o problema na imprensa. Mas os dois lados concordaram que não é saudável para o ambiente do clube esta discussão se arrastar ainda mais. E por isso uma pedra foi colocada em cima do assunto. Ninguém confirma punição para o Renato, mas também ninguém nega que tenha ocorrido alguma medida administrativa. Sobre a manifestação do treinador, que é tão aguardada, o sinal neste momento, é que o Renato não irá falar. Só falará depois do jogo contra o Atlético Paranaense. O Grêmio não articulou, não está programando nenhuma entrevista coletiva do técnico Renato. Como já falamos no último diário, o poder de falar está nas mãos do Renato, como o Renato não se manifestou ainda, então a tendência é que seja só depois do jogo do dia 18. Mas o presidente Alberto Guerra falou, mesmo que em off, mesmo que de maneira muito rápida, nós conversamos com o presidente Alberto Guerra. Esperamos o fim do treinamento, nos posicionamos lá no estacionamento e ficamos aguardando o presidente gremista chegar. Foi uma manifestação muito rápida. Conversamos com ele e ele soltou algumas frases, Eu perguntei para ele, por exemplo, tá tudo certo, presidente, 0-0? E ele disse, tudo certo, 0-0 e bola ao centro. Quando questionado por outro colega sobre o ambiente com o Renato na sala, ele disse, cara, tá tudo bem. E finalizou ainda fazendo uma provocação ou uma brincadeira ao afirmar o seguinte, é grande esse Renato, o Inter ganha e só se fala nele Renato, brincando. Depois deu uma descontraída, entrou no carro, foi embora porque disse que não tinha muito tempo para se manifestar ali não. Mas deixou claro que o assunto está resolvido, que a página foi virada e, segundo ele, está tudo bem entre ele e o treinador. Um clima ameno, repito,
bem pensado, bem projetado e visto por todos que estavam no CT Luiz Carvalho. Por falar em clima ameno, eu acho que essa também é a definição para a atividade que aconteceu no campo. O técnico Renato Portaluppi apenas observou um trabalho físico. Todo o treinamento foi orientado pelo Heverson Pimentel, preparador físico da equipe gremista. A partir desta sexta-feira, veremos um pouco mais de atividades com bola e daquilo que o Renato pretende fazer no time visando o duelo contra o Atlético Paranaense, certamente. Mas o que mais chamou a atenção na reapresentação foi o grande número de desfalques. De acordo com as informações, João Pedro foi liberado pela direção por conta de problemas familiares. Está esperado, está sendo aguardado no CT nesta sexta-feira para voltar a treinar. Além dele, não trabalharam no gramado, mas estavam no CT, essa é a diferença crucial. O zagueiro Rodrigo Eli, o lateral esquerdo Cuiabano, o atacante Galvão, João Pedro Galvão, e também o meia volante Felipe Carbajo, todos eles na academia ou na fisioterapia, sinais de alertas aqui ligados. Novidades no campo. 2 jovens foram chamados do time sub-20 para completar o grupo nesta semana por conta do problema no meio-campo do Grêmio envolvendo os volantes, tá? A ausência do Vilhaçante e a possível ausência do Felipe Carbajo geram um temor, e o Renato chamou o Araújo e o Josué. 2 primeiros volantes que jogam no time sub-20, têm apenas 18 anos e vão treinar. Poderão ser relacionados contra o Furacão, dependendo da necessidade. Olho nos garotos. Para a gente fechar, falando sobre volante ainda, mas esse não é mais jogador do Grêmio. O Bitelo apareceu lá no CT. Ele foi dar um abraço no pessoal, está no Brasil. A saída do Bitelo foi muito atabalhoada, Ele estava na seleção. Aí, na hora de voltar para o Brasil, ele foi vendido, foi direto para a Rússia. Ele tinha que voltar para o Brasil para pegar suas coisas, se despedir, cumprir algumas burocracias. Então ele aproveitou esse intervalo lá na Rússia, veio para o Brasil, deu um abraço em todo mundo, cumprimentou a galera, divertiu muita gente por lá, é um cara muito querido. No Bitelo foi lá dar esse abraço e a gente acabou flagrando ele no campo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.